Gênesis capítulo 14. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Versículo 19. Este é o primeiro registro na Bíblia de guerras entre nações. Segundo o relato, havia uma espécie de acordo entre reinos. A partir do momento em que a parte mais fraca desta relação entre povos não suportou mais os danos sofridos, se rebelou e iniciou um conflito que resultaria na vitória do lado opressor e na captura de Ló, sobrinho de Abrão, bem como de todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento. Quando Abrão tomou conhecimento do ocorrido, prontamente reuniu seus homens e alguns da parte de Manre, Escol e Aner, os quais eram aliados de Abrão. Abrão não era um guerreiro, mas não hesitou em lutar em prol de resgatar o seu amado sobrinho. Em nome de Deus, marchou em direção a um exército bem maior e bem mais preparado. Contudo, sua coragem e determinação provinham de sua fé naquele que jamais perdeu uma só batalha, o Senhor dos Exércitos. Abrão retornou não somente com a vitória de um conflito terrestre, mas seu encontro com Melquisedeque prefigurou a vitória do grande conflito cósmico. Além de rei, Melquisedeque também era sacerdote do Deus Altíssimo. Apesar de sua origem ser desconhecida e de que o sacerdócio levítico só surgiria muito tempo depois pela descendência de Abrão, Melquisedeque prefigurou o sacerdócio de Cristo, que não foi segundo a ordem de Arão, e sim segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, versículos 11 e 17. Ou seja, um sacerdócio superior e, portanto, originador de uma nova aliança. Até então, a Bíblia também não havia feito referência à devolução do dízimo. A atitude de Abrão em devolver o dízimo de tudo revela que este era um princípio que o Senhor já havia estabelecido. Não era uma barganha pela vitória obtida, mas o reconhecimento de que tudo quanto possuía e tudo quanto havia conquistado eram bênçãos concedidas por Deus. A devolução dos dízimos e das ofertas, quando não compreendida como parte da verdadeira adoração, quando não se trata do fruto de um coração submisso e grato a Deus, torna-se tão vil quanto a oferta do rei de Sodoma, e como Abrão, a mesma resposta é dada do céu: nada quero para mim. Amados, Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Ageu capítulo 2, versículo 8. Participando deste ato de adoração, nos tornamos os maiores beneficiados. Pois se o amor do dinheiro é raiz de todos os males, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, a mordomia cristã, através dos tesouros que o Senhor nos dá, é uma forma de nos proteger do egoísmo e da avareza. Dentro em breve, o Rei da Paz virá buscar os seus verdadeiros adoradores, todo aquele que depositou o coração diariamente nos tesouros do céu. Ele virá buscar o seu exército, que não temeu marchar em defesa da verdade e por amor a seus semelhantes. Como o exército de Abrão e como nos dias de Noé, será um pequeno povo contra os reis desta terra. Mas sob a bênção do nosso sumo sacerdote e sob a bandeira ensanguentada do Cordeiro de Deus, marcharemos como exército triunfante rumo à terra prometida. Um exército cuja arma é a verdade e cujo escudo é a fé.
Vigiemos e oremos. Bom dia, exército militante do Deus Altíssimo. Rosana Garcia Barros.